atinados esse? Não, 2 atinados. Acho que não. Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53. A gente está gravando aqui no Alma Studios, Alma e Vida a Ideias e Criações, e vocês podem nos encontrar no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. E a gente quer te convidar também para fazer parte da nossa comunidade. Para isso, basta acessar o Apoia-se e a nossa campanha que está lá. E com contribuições a partir de R$15, você se torna um atinado e está ajudando o mercado que você faz parte e a indústria criativa de Pelotas. Aqui na tela, no cantinho, a gente colocou um QR Code que leva para o nosso Instagram. E no Instagram, lá na bio, tem o link para o YouTube, tem o link para o Apoia-se, tem o link do nosso projeto comercial. Nem sei, tem mais link lá. Nossos patrocinadores. Primeiro, os nossos apoiadores, que desde o primeiro programa estão com a gente, que é a Lacute Pizzas e a Zós Cervejaria, que acreditaram no formato desde o primeiro episódio. E queria agradecer também a Agência em Comum, que hoje nós temos 2 representantes aqui, eu e o próximo você vai conhecer daqui a pouco. E o segundo, o nosso patrocinador master, que eu queria convidar vocês a pensarem como seria trabalhar num lugar em volta de um lago, morar e trabalhar, onde tem tudo perto, a uma distância de uma caminhada, onde o lugar é agradável, promove bem-estar, onde os criativos se congregam, é um lugar que atrai os criativos, né? Que lugar é esse aqui em Pelotas? Vocês sabem? Sim, eu sei. Sem medo de errar? Diga, então. É o Parque Una. O Parque Una é nosso patrocinador master, está com a gente em alguns episódios. E Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Então, aproveite, vai conhecer. E aí eu queria, agora, antes de mais nada, dizer sobre o que é o nosso programa hoje. Eu estou substituindo o Alan. Não sei se vocês acharam que eu era o Alan, mas não, eu não sou o Alan, deu para perceber. E nosso episódio hoje, ele vai falar sobre design social. E aí a gente tem alguns temas assim que a gente vai conversar aqui. Dá para cuidar com design? Qual é o papel da estética no design social? Todo design é político? O que o design pode transformar? Quais as responsabilidades do designer comercial? Também. E temos 2 convidadas aqui para falar com propriedade sobre esse tema. Seja bem-vinda, Roberta Barros. Ela é professora do curso de design no Centro de Artes da UFPEL. É designer gráfica e publicitária. Tem sua pesquisa dedicada ao design social. Doutora em comunicação na PUC. Estudou a estética da pós-modernidade, sua relação com design sem fins comerciais em experiências acadêmicas no Brasil e no exterior. Atualmente tem interesse nas conexões entre design, comunicação e sociedade. Seja bem-vinda, Roberta. O design vai salvar o mundo. @RobC_Barros. E a segunda convidada, muito especial, porque vocês vão saber em breve por quê, é a Gésia Vanchon Walter. Ela é designer, formada pelo IFSU e diretora de arte na Agência em Comum. E ela criou o jogo Rua das Crianças Corajosas. É um board game que ajuda crianças a expressarem e a prevenir situações de abuso. O projeto foi premiado no set da Indústria Criativa da PUC, recebeu prata no prêmio Bornancini e foi um dos vencedores do IF, eu acho que é IF, não é IF, IF Student Awards, entre quase 7 mil inscritos, sendo a única do RS premiada nesta edição. E em breve eu acho que ela vai estar na Espanha. Então, seja bem-vinda, Gésia. Coragem é o que me move como designer para querer transformar algo. E a tua arroba? Toda do jogo. @Rua das Crianças Corajosas ou @Gésia Wunschel. Tá bem. E estamos aqui, pegando na minha mão, a Flávia Barros, nossa co-host especial. Amar e transformar as coisas me interessa mais. @Flávia X Barros. Acho que é mudar as coisas. Amar e mudar as coisas. Amar e mudar as coisas, acho. Mude que o mundo muda. É o slogan também do Parque Una e a minha frase para hoje, @Cuca em Comum. Roberta, por favor, nos situa assim sobre design social.
O que é, da onde que vem esse nome que pouca gente conhece e que vocês se dedicam? Então, obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Design social acaba que fica... é um termo quase que pejorativo, assim. Ou então é difícil da gente entender, né? Mas a gente pode partir do princípio, e muitos autores hoje já partem desse princípio, que todo design ele é social. Porque todo design é feito para as pessoas. Então, eu gosto de pensar assim, e eu acho que a gente sempre tem que incluir, né? Pensar a relação com o outro e pensar, né, que impacto que isso vai ter na vida do outro. Mas nem sempre se pensou assim. Na verdade, o design social é um conceito que vai surgir quando começam a se preocupar com isso, quando as pessoas começam a se dar conta que vão acabar os recursos naturais, né? Então a gente vem lá no boom do desenvolvimento, né, da sociedade ocidental e o consumismo americano e vamos produzir e o plástico e aquela coisa toda, até que chega os movimentos de contracultura final da década de 60, né, início da década de 70, muitas reivindicações porque se percebe que as coisas não estão dando certo. E aí, então, começa a se perceber isso. E aí tem um autor, que é Victor Papanek, que é conhecido como um dos pioneiros nisso. Ele vai escrever um livro que chama Design for the Real World, ou seja, né, design para o mundo real. E ele vai dizer que é impossível a gente pensar o design sem a gente considerar o viés social, porque tem esse impacto na sociedade. Então, tudo que a gente produz, como é que a gente vai imprimir o tipo de papel, né, o impacto que isso vai ter, desde as pequenas coisas até como vai ser a construção, como é que as pessoas vão se portar na rua, como é que vai ser, né, o deslocamento, enfim, tudo isso impacta. Então, a ideia do design social é que parte desse princípio que a gente tem que pensar no design como esse agente transformador. Sim, ele é muito mais amplo do que simplesmente trabalhar para uma causa, né? Ele impacta na forma como a coisa tem que ser feita para ser sustentável, digamos assim, né? Exatamente, é que sustentável também virou aquela palavra, né? Que agora ficou... Tá desgastado. Ligada ao meio ambiente, né? Mas isso eu acho que é uma coisa recente até. Eu acho que essa coisa da gente pensar o social, da gente pensar esse impacto... por mais que, na década de 70, os meus alunos vão dizer que isso já faz muito tempo, né? Que isso já faz anos, isso é velho. Mas não, a década de 70 foi ali. Então, é pouco tempo né, em que se pensa isso. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz meu TCC, que eu comecei a estudar isso, né? Que foi quando me interessei, isso foi em 2003, 2004. A minha pesquisa era justamente sobre design social. O que eu vou pesquisar? Eu fui nas agências, fui na Incomum também, fui, enfim, nas agências de Pelotas, para ver qual era o tipo de trabalho que se fazia com relação, né? Que se aproximasse ao design social. E era muito essa ideia do trabalho pro bono, o que a agência faz, né? De causas sociais, e enfim. E claro que aquilo era muito importante. Naquela época, aquilo, né, a gente olhava daquela forma. E também tinha um olhar do tipo, parece que o design social tem que ser sempre beneficente, sabe? Tem que ser sempre uma coisa... isso é uma história engraçada, assim, porque eu lembro de chegar em casa e dizer pra minha mãe, escolhi o meu tema, já sei o que eu vou fazer no meu TCC, né? Estou me formando. E aí ela, que legal, sobre o que é? Design social. E ela assim, minha filha, mas design social não dá dinheiro. Então, né, porque, claro, ela era assistente social, e então a ideia do social fica, né, sempre ligada como se a pessoa que estivesse fazendo, né, o designer em si, ou o publicitário, enfim, né, não fosse ganhar com aquilo, como se tivesse sempre uma coisa que a gente tem que abrir mão, mas não, é uma maneira como a gente olha o nosso trabalho, né, eu acho que o design social, ele é social a partir do fim, e não do meio, né? E não de quem faz. Sim, não é o produto que torna ele ser social. É um entendimento da complexidade daquilo, que podem ter campanhas que sim, tem um fim explicitamente social e transformador para uma sociedade, mas que, né, um simples copo também tem o seu poder social. Exatamente. Né? Isso que eu acho que é uma coisa interessante também da gente desapegar um pouco dessas palavras que acaba que nos limitam. Como, se não for uma coisa beneficente, se não for, né, uma campanha para doar, para transformar, para recolher, para ajudar, não é social. Parece que não tem que ter uma responsabilidade, né? Exatamente. Parece que tu te isenta da consciência. Se eu tô vendendo, eu não preciso ter consciência sobre o que eu tô fazendo, né? Eu não tenho que entender qual é o ciclo de vida disso que eu tô criando,
Né? E o que isso envolve, que impactos isso tem. O resultado que isso vai ter, né? Gera. Não, mas isso aqui que o cliente me contratou, então eu só tô, né? Eu sou só o executor, ou eu só tô fazendo. Não, a gente tem que... Essa palavra é muito importante a gente pensar na responsabilidade. Qual é a responsabilidade social do designer? Então, eu dou aula para os ingressantes e no primeiro semestre, né? Então a gente começa com um panorama geral, mas tem uma aula que eu faço questão de falar isso. Mas como é que vocês enxergam isso? E aí é muito... Né? É engraçado a gente ver porque eles estão entrando e aí eu pergunto, mas e se é um cliente, se é uma marca de cigarro, sabe? Assim, se é alguém da política que não tem a mesma visão política que vocês trabalhariam, sabe? Pra gente também saber o quanto aquilo ali, porque tudo tá implicado, né? A gente tem que pensar na responsabilidade social e isso todas as profissões vão ter, mas a responsabilidade social do designer tem esse impacto que vai repercutir na opinião das pessoas. A gente forma opinião, né? Somos também comunicadores. E a própria mensagem te impõe uma responsabilidade, né? Eu tô sendo generosa com isso que eu tô fazendo ou tô comunicando de uma forma que vá criar desconforto em alguém, né? Exatamente. Que vá danificar alguma coisa, alguma estrutura social. Eu também tenho que estar comprometida com o sentido daquilo que eu tô entregando. Exatamente. Né? Há muito tempo atrás, e faz muito tempo mesmo, então eu não sei nem dizer a fonte, mas eu vi uma pesquisa que ela dizia que 20% das mensagens recebidas pelas pessoas no seu cotidiano é de publicidade. Hoje em dia mudou tudo, mudou mídia, mudou tudo, eu não sei mais qual esse dado, talvez seja mais, né? E tu imagina se 20% de todo tipo de informação que a pessoa recebe é feito por alguém especificamente para vender alguma coisa, ou para convencer ela de alguma coisa. Tu imagina, a cultura dela também é moldada por esses 20%, né? Então, por isso que eu falo de responsabilidade, né? Quando a gente põe uma mensagem no mundo, ela vai fazer parte do rol das coisas que impactam a pessoa que forma a cultura dela, né? E Eu tava assistindo uma aula ontem que o cara tava falando bem esse dado, que do tempo que a gente leva, que a gente gasta, né, em rede social, 20% desse tempo, 20% desse tempo é comercial. Porque hoje já se mede em tempo, né? Uhum. Não se mede mais só em impacto. Quantidade. É a indústria do... Como é que se diz? A indústria da atenção. Da atenção. Né? Gésia, tu trabalha numa agência de publicidade, tu faz trabalhos publicitários com base no design, que é a tua função na agência. Fala um pouco sobre isso, o que tu pensa disso, como é que o teu trabalho tem responsabilidade? Pois na faculdade a gente sempre houve, né, desde o início também, até essa diferença do design com a arte, né, e o design tem essa função, parece que sempre a gente tem que pensar mesmo em que impactos que a gente vai trazer. Na agência eu consigo ver muito nessa parte de materiais, por exemplo, impressos, né, às vezes não é necessário realmente, né, fazer, tem que pensar no que tu tá querendo com aquilo, dependendo, o impresso vai ser necessário, mas até quando? Será que o simples e-mail não resolveria? Então, na agência eu vejo muito essa parte dessa parte de sustentabilidade mesmo. De produção gráfica, que impacta muito, né? A gente vê muito, na faculdade eu via muito de quanto que isso impacta a parte de reciclagem mesmo. E quanto que isso também, de que forma também que a gente como designer vai fazer, eu preciso fazer um material impresso, mas de que forma que essa pessoa vai só pegar e jogar fora, porque a gente vê, né, que isso eles pegam mau óleo e às vezes só jogam fora. Não é só chegar na pessoa, porque, né, eu tenho que alcançar tantas mil pessoas, mas é o quanto dessas 1000 pessoas vão efetivamente receber a mensagem, porque daqui a pouco, né, o meio ali não é o mais, não é o eficiente, ou daqui a pouco vai ser um gasto oneroso demais para o meio ambiente, ou enfim, né, para um fim que poderia então ter sido feito de outra forma. Alguém tá na sinaleira, aí tu abre a porta, a janela às vezes por educação, por consideração a pessoa, e tu pega o folheto. Aí ela não tem consideração por quem contratou ela, às vezes ela te entrega 5. A caixinha de correio vai se livrar. Eu sou daqueles que telefona pra empresa e diz, E na caixinha de correio a gente encontra um. vários também, eles jogam. Mas eu acho que na agência, até interrompendo, Jéssica, eu acho que eu fico pensando nessa visão publicitária, que também trabalhei em agência, e eu vejo muito hoje
repercutindo, assim, né? Tem outras coisas que também são além do material, além do final, mas que coisas que a gente não considerava 20 anos atrás, quando eu trabalhava. Mas a ideia de representatividade, de diversidade, quem são essas pessoas que estão sendo representadas, né, naquela peça? Eu acho que isso também é uma parte do social, porque é responsabilidade social, né, da agência ou da empresa, incluir para o público conseguir se identificar e ver, bom, eu também sou parte, enfim. Trabalha com isso, a gente toma essas decisões lá. Sim, a gente cuida bastante para ter diversidade mesmo de pessoas, de corpos, de tudo. A gente cuida muito isso, assim. Eu acho que não dá para pegar e colocar só o padrão ali, né? Até porque não tem... todo mundo então acho que tem que incluir todo mundo, tem que todo mundo se identificar em algum momento, então vai ter peças numa mesma campanha que vai ter diferentes pessoas, sabe? E até os bancos de imagem hoje em dia também eu ia fomentar isso, melhorou muito, né? Claro. Tem banco só brasileiro também, né? E a inteligência artificial até acho que nisso ajuda também, não? Porque... Ajuda, você vai criar uma imagem. Entra na polêmica. Mas acho que eu vejo também pelos trabalhos dos alunos, que eu vejo que eles conseguem, daqui a pouco a gente dá as características e a gente consegue ter uma diversidade maior. Porque antes era exatamente isso, nos bancos de imagem a gente não tinha quem retratasse o brasileiro, né? Enfim. Eu lembro daquele caso, a Gigi conta esse caso, né? Que era uma campanha de Natal, só que ela pro supermercado aquele lá do norte, onde é que é? No Acre? Quarteto. Em Tocantins. Tocantins. E aí era uma coisa neve, era uma pessoa com blusão de lã, porque era Natal, isso não é só um pouquinho, mas lá faz muito calor. Então, né, da gente conseguir adaptar pra pessoa que tá ali recebendo se identificar com aquilo ali. Isso, a gente cuida, tem que sempre cuidar da estação aqui do ano, né? Porque lá não tem, né? Não tem. Lá tem chuva e seca. E é o contrário, então chama de inverno, quando chove, que é o verão aqui, chama. Não chamam, né? Mas considera que seja. Sim. Não, eu queria que a Gésia contasse um pouquinho de onde surgiu, assim, essa ideia, esse interesse pelo tema ali durante o teu estudo. Então, sabe que esses tempos eu tava pensando a minha trajetória durante a faculdade, né, durante o curso de design ali no IFE, e eu me peguei, assim, tipo, eu fiz vários trabalhos com temas muito difíceis, sabe? Depois eu fui ver, aí eu fui conversar com uma colega, realmente, tu só fazia trabalho difícil. Então eu falei de vários temas, assim, claro, trabalhos pontuais, né? Em disciplinas, como, sei lá, era de editorial, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Eu falei sobre suicídio, eu fiz como se fosse uma campanha da saúde mesmo, como se fosse, eu fiz um folder, já fiz trabalho sobre violência contra as mulheres, né, também, e eu acho que eu não tinha como fugir muito disso, eu tinha essa ideia, assim, que eu precisava fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa exatamente para algum público, eu queria queria alguém. E eu não sei, veio do nada, assim, até minha orientadora descobriu as mensagens lá do início, quando eu tive a ideia, porque um belo dia, simplesmente eu acordei, não sei se eu sonhei com alguma coisa, e eu tive a ideia, eu mandei pra ela, eu gosto do tema, é um tema pessoal também, né, então eu mostrei pra ela a ideia que eu queria fazer algo interativo para as crianças, para os profissionais usarem, para educação sexual infantil, né, como forma de prevenção e tal. Então isso veio lá de trás e aí comecei a cavocar, é um tema muito difícil. E aí quando tu começa a pesquisar, tu fica horrorizado, tu sabe, é um problema que tu sabe que tem, só que quando tu começa a ver os números é muito maior do que a gente imagina, né, então... Mas veio bem de sempre, assim, era uma coisa que eu queria fazer algo que eu pudesse depois também não ficar só ali no TCC, eu não queria simplesmente, tanto que eu demorei quase 2 anos da minha defesa até o pessoal da banca falou que eu tinha feito tipo um mestrado, porque eu não conseguia parar, sabe, de fazer, eu queria mais, eu queria testar, eu queria ir além, assim, então, mas valeu muito a pena, acho que eu estava confiando no processo, onde eu sabia onde que eu queria. E eu acho que também é uma preocupação de entregar, né? A minha dissertação de mestrado foi cidadania mediatizada. Também fui para esse lado de entender. Eu dizia assim, né, tinha um capítulo que era a bruxa má.
e a triste realidade social. Porque era isso, né? Todo mundo disse, porque a publicidade só vende, porque não sei o quê. Eu digo, bom, mas a gente vende, mas a gente pode mudar uma cultura, a gente pode mudar um entendimento, a gente pode mudar um comportamento, né? O poder de persuasão é forte, mas ele pode ser usado para qualquer coisa. Ele pode destruir, mas ele pode construir. Né? E era uma coisa que me incomodava muito também por ter essa questão muito de foco lá atrás, né? O que eu fiz aí? 99, sei lá, que ano eu fiz esse troço. Aí sim, não era nem nesse século. Mas era muito mais forte ainda. Esse entendimento, ele era muito polêmico, dissipado, né? Existia esse tipo de campanha que vai para essa questão que é política, que é social, que é filantrópica. E existe a propaganda comercial, que na verdade seria publicidade, né, no nosso caso. Mas que aí vai vender e aí ela se vende e não tem, né, compromisso com nada. Era um pouco essa a ideia. E a minha preocupação também era essa, quase mostrar, entendeu? Olha, o que eu faço não precisa destruir isso que a gente tem. O que eu faço, eu vou mostrar para vocês como pode construir, como a gente pode, né, trabalhar. E aí para mim foi muito legal também. Eu fiz uma pesquisa com o gabinete da primeira-dama do Estado, que era na época que tinha as campanhas do agasalho, eram bem fortes no governo do Olívio. Então eu trabalhei direto com a dona Judite, né? E aí eu ia lá, entrevistava, conversava com elas para entender isso, o que mobilizava. E é interessante que a gente vai entrando em alguns conceitos que normalmente a gente não tem, né? Do tipo isso, o que é assistencialismo, o que é solidariedade, né? O que é cidadania, o que uma coisa te conduz, uma te conduz a ajudar, a outra te conduz a fazer parte, né? Então tem coisas bem diferentes, assim, que a gente às vezes banaliza e não entra, assim. Para mim, lá foi bem interessante também, porque também me abriu. Também sou filha de assistente social, então a gente tem essa veia, assim. Tem isso. Mas eu acho que tem uma coisa que eu tava ouvindo a Gésia falar e fico pensando que quando a gente escolhe o tema, eu acho até que é aquela coisa, né? A gente não escolhe o tema nos escolhe, assim, que eu acho que a gente tem em comum, que a gente fica meio obcecado, assim, com isso. E parece que a gente não enxerga outra coisa na frente, porque, tipo, isso é tão claro, como é que não tem mais ninguém enxergando, né? Eu pensava isso, mas como é que, né, não tem mais ninguém vendo? Isso aqui é tão importante. Eu decidi fazer, então, o design social foi tema dos meus 2 TCCs, tanto na publicidade quanto no design, mas eu recebi, eu sou da 2ª turma do design da Federal, então os nossos veteranos praticamente nos conduziram, assim, porque o curso estava muito em formação, e eu lembro de um dia estar sentada na sala de aula, eles entraram, assim, em bando, porque eles eram muito engajados, enfim, e aí eles entraram nos distribuindo uns folhetos, e umas folhas, enfim, né, impressas, e aí eu fui olhar e era o manifesto First Things First, que é o manifesto, enfim, publicado originalmente em 64 e em 2000, que foi justamente esse ano que a gente entrou na faculdade, que era esse ano que eles estavam lá distribuindo a tradução, era a versão em português desse manifesto revisitado, que é um manifesto que no início, então, só os designers assinam, dizendo que estão cansados desse uso comercial do design, que a gente pode fazer muito mais, a gente pode ir além, e eles até fazem um tom irônico, e ele tem um tom um pouco debochado, assim, vendendo pasta de dente, comida de cachorro, enquanto a gente está vendendo só isso, olha como tem outras coisas, e eles alegam, assim, eles dizem assim, a gente não está negando a importância do capitalismo, e na verdade é um pouco isso, né, que a gente tem que vender também, que isso também é importante, mas não pode ser só. A gente também tem que ter esse olhar, né, que a gente tem outras coisas, que a gente tem os manuais didáticos, ou a gente tem, né, a sinalização das ruas, enfim, outros fins que não são comerciais. E aí eu lembro de ficar assim, mas é verdade, né, e alguém tem que olhar isso. E depois eu assinava aquela revista Design Gráfico, vocês lembram que tinha aquela revista? E aí na contracapa tinha uma crônica, um texto do Guto Lins, também falando sobre design social. Eu pensei, tá, é isso aí. Vai ser sobre isso o meu tema. Alguém precisa, né, falar. Não, né, que pretensamente não tivesse ninguém, fosse eu a única pessoa. Mas era uma maioria, coisa, né? Não era. Eu me lembro um trabalho que eles fizeram assim, depois eu consertei, na verdade era só uma introdução. Era um TCC sobre o case Havaianas. E a pessoa apresentou e eu disse assim, quando eu peguei o trabalho, eu pensei, mais um TCC para falar sobre o case das Havaianas. Pobre do aluno fez assim, aí eu disse, mas aí eu vi que tu fez uma abordagem, porque é isso, né? A gente tem muitos cases, assim, incríveis, que
são foco, às vezes, de estudar. Eu queria estudar, agora acho que tá um pouco menos, né? Mas tinha, né, um preconceito com aquele chinelo, que era muito barato, enfim, era, né, para trabalhador. E aí, né, daí mudou tudo, todo mundo queria olhar o que mudou, né? Como é que fizeram isso? Como é que mudaram total posicionamento e venderam, parará, se tornou um item de luxo, que agora tá na Europa. Então, é isso, acho que isso brilha na maioria dos estudantes, talvez, principalmente, porque é o lado bonito, né? Então, a gente tem muito esse encantamento por aquilo bonito, pelo gráfico que é bonito, né? Pelo produto que tem um design diferente, pela cor, pelo brilho. Então, e às vezes a gente entra e realmente se depara com, nossa, não é só isso, né? Não é esse o mundo bonito que eu quero construir. Eu quero construir um mundo mais justo. Mais justo. Eu acho que assim, a gente fica... todo tipo de profissão, me parece que fica tentando achar uma justificativa para suas mazelas, né? Uhum. E a gente, como publicitário, nós estamos em 4 aqui. Eu acho que é a primeira vez que nós temos 4 no TinoCast. Eu vejo que há um movimento, e eu acho que esse manifesto talvez tenha sido o estopim disso, ou próximo disso, de um movimento das pessoas acharem, de buscarem mais significado para as coisas que fazem, né? E aí, quando eles estavam questionando que o design não é só para um fim, que também poderiam ter outros, vai um pouco nesse caminho. E quando a gente fala de capitalismo e de economia, né, e do direito de qualquer um de nós empreender e divulgar o seu negócio, né, a gente entra na publicidade, né, que é o direito que a pessoa tem de divulgar aquilo, né, da forma certa, de uma forma que o impacto seja positivo, que o impacto seja vender um produto digno da forma certa, comunicando o que ele tem de bom, oferecendo suas funcionalidades, enfim. Enfim, a gente começa a achar essas justificativas para tudo, né? E considerando o fato agora, principalmente, nos últimos anos, fala muito de propósito, né? Qual é o propósito do publicitário? Eu acho que é esse, que é divulgar as iniciativas das pessoas, né? Então eu posso escolher para quem que eu vou trabalhar, né? Eu posso trabalhar para aquele segmento ou aquela empresa que eu acredito, né? Sempre levando em consideração que empresa não é um CNPJ num papel, é um monte de gente que está lá dentro. Certeza. As pessoas que estão ali tiveram sorte na vida, ou capacidade, ou sei lá o quê, ou oportunidade, elas estão ali fazendo algo que elas gostam também. Claro. E que valorizam, né? E que é importante para manter a sociedade, né? Eu faço muita questão de dizer isso também, porque às vezes fica a publicidade é a vilã, né? Ou assim, o mercado vilão. E aí o design social, é bonzinho. Não, eu acho que é uma questão de como a gente olha as coisas. Por isso que às vezes rótulo é muito ruim, né? A gente separar. Por isso que eu separar o design social do design do mercado. Que aliás foi o que eu fiz para tentar estudar, né? Isso. Então eu chamei de imagens não comerciais, para não falar, para não ter esse peso, mas eu faço muita questão de dizer isso para os alunos. A gente vive numa sociedade capitalista, até agora não nos apresentaram um modelo melhor. E a gente precisa, inclusive assim, são empresas familiares, ou daqui a pouco, né, que tem um monte de empregados, e não precisa nem justificar. A gente precisa disso para a sociedade funcionar. Então a publicidade não é, ela é parte do sistema. Claro que aí existem o que você estava falando, né? A questão de tu escolher com quem tu trabalha, tu vai fazer a publicidade, tu vai divulgar, tu vai vender as características corretas, tu não vai inventar, então publicidade enganosa, tu não vai fazer isso. Então isso tem uma ética, né? A ética da profissão, isso vai existir em todas as profissões, né? Mas eu acho que é muito importante a gente considerar isso, assim, que não dá para separar o bom e o ruim, porque o mercado não é mal. Inclusive, eu acho que o legal desses últimos tempos, com a ideia de sustentabilidade, disso tudo, é que a publicidade também se posiciona agora de uma outra forma, e ela também tem essa importância social, porque também é isso, é como a gente é moldado, o público, né, enfim, o cidadão é moldado por aquilo que ele assiste, que ele recebe. Então, se são 20% de mensagens comerciais, o que é isso que eu estou recebendo? Pagas, né? Porque se tu vai pensar que o que tu tá consumindo ali, de resto, dos 80%, também são valores, também são Exatamente. Estilos de vida, também são, né, outras questões que vão também te alimentar.
né? 100% desse teu tempo, ele é informação. Todo o tempo. Do digital, né? Fora o resto da vida que tu passa realmente conversando. Essa conversa aqui, né? Não é digital e ela tá nos alimentando de várias formas. Para quem tá vendo digital. Para nós aqui ela é bem real. Mas o digital é real, né? Eu queria que tu nos contasse do teu jogo, assim. Como é que ele funciona, para que ele serve, como é que ele se apresenta, como é que tu fez ele, fala do making-off, assim, também. Bom, como eu falei, foi um processo bem longo. Foi bem longo. Eu tinha a ideia de fazer algo interativo, eu queria colocar isso, queria trazer diversidade até. Eu fiz... e eu penso também que o design social, quando é voltado assim, para um público muito específico, tipo aqui, é para crianças, com um tema que eu não domino. Eu não sou professora, eu não sou pedagoga, então psicóloga, né? Então eu não sabia lidar. Como é que eu vou falar com isso? Então eu vi muita necessidade de... Eu preciso conversar, preciso chamar professoras, preciso chamar psicólogas na área para entender de que forma e quais realmente que eram as necessidades, o que elas sentiam falta. Inclusive tem uma psicóloga que ela é voltada exatamente para o público infantil, para a orientação sexual. Ela procura capacitar o máximo de pessoas possíveis para ajudar na causa, assim, contra abuso. E aí ela tem livros, eu usei muito ela no meu TCC, inclusive, fiz uma imersão com ela, e eu tive a oportunidade, numa imersão que eu fiz uma semana, ela abriu uma live, dava para mandar uma pergunta, ela respondeu, eu perguntei para ela, falei com ela que eu tava fazendo TCC, e o que ela sentia falta, porque ela faz tem muito... A gente vê muito projeto pedagógico, assim, muitos brinquedos pedagógicos. Os professores, eles arranjam qualquer coisa, assim, para fazer, com EVA, com cartolina. Então, eu queria saber dela o que ela achava, como ela já tinha visto muito, ela mesma tem várias dinâmicas, vários joguinhos com crianças. E ela falou que ela sentia falta exatamente da diversidade de crianças no banco de imagem que ela procurava. E ela não tinha... Sempre ela falou bem assim. Sempre era o loirinho do olho azul. Não tinha a criança com uma deficiência, outra cor. Não tinha. Então, ela achava que isso seria muito interessante se eu conseguisse trazer isso pro jogo, né? E eu desde o início, uma das ideias era realmente... trazer isso, de que forma? Então, foi pensado em inúmeras coisas, brinquedinhos de madeira, toys, várias coisas. E aí, o jogo de tabuleiro foi o que... Porque a gente queria trazer muita coisa, né? Então, o jogo, ele consegue trazer muitos elementos, né? Então, basicamente, ele é um jogo para ser usado com profissionais, tá? Por que foi pensado, primeiramente, para ser usado na escola? Porque... Primeiro que o número de casos que a gente mais vê é com conhecidos, né? Então tá na família, tá nos amigos. Então, onde que a criança vai estar, depois dela estar em casa, né? Vai estar na escola. Então, até também questões já ou com psicólogos, né? Já em casos de abuso. Então, isso pode ajudar os profissionais a descobrirem realmente se teve. Então, o jogo se tornou mais acessível, assim. De que forma que eu trouxe Começa o jogo com recortes, eu mesmo fiz tudo. Eu gosto dessa parte, então eu gosto dessa parte dos jogos e tabuleiros, papéis. Era conhecida como a louca da papelaria, assim, então sempre gostei disso. Eu tenho maquinários, então eu falei assim, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer tudo desde o início, vou comprar. Então a ideia são vários recortes, né? Não sei para onde que eu mostro. São recortes simples, sabe? Só um contorninho. Mas aqui vai ter vários tipos de cabelo, vários com óculos, tem até... Acho que esse aqui tem cadeirante, tem menino, menina. Então, a ideia é que primeiro a criança se identifique aqui, procure o que ela mais se identifica. Então, também já dá para discutir várias, né, de identificação, como que o professor... pode discutir isso também com os alunos, de como que ele se vê, né? E eles pintarem de acordo com as suas características e depois colar para formar, tipo, um peãozinho, né? E é basicamente isso. E aí temos um guia do moderador, aqui eu vou falar sobre o jogo, vou falar dos dados, né?
todo ano sai no Brasil, no Fórum Brasileiro de Violência, sai todo ano os dados de violência. Tem tudo sobre os componentes, o porquê de cada escolha, né, de cada lugar que foi escolhido. E como que faz, tem até recomendações de outras indicações e tal. Então, basicamente, a gente tem um tabuleiro. A gente começa nessa dinâmica de pintar para introduzir a criança. O professor já pode ir. Aqui é o tabuleiro. Então, a gente tem a casa, o hospital, a escola, parquinho, pracinha, igreja e centro esportivo. Então, cada um vai ter um intuito, assim. Então, a gente vai ter cartinhas para cada um desses lugares. Isso foi de muitas pesquisas, né, conversando com muita gente. Aí chegamos nesses lugares. Então, por exemplo, a casa vai ter... são dois tipos de cartas que a gente tem. A gente vai ter a carta situação e a pergunta, né, para conduzir, para o moderador conduzir isso. Ou então uma carta de desafio da sinaleira. Então, na situação vai ser sempre algo, por exemplo, na casa vai ter situações ruins, vai. Mas aí vai ter uma questão, aí o professor vai perguntar de que forma que elas sairiam daquilo, ou de que forma que, sabe, não é uma pergunta, isso aí foi até no playtest que foi feito numa escolinha aqui da cidade, eles falaram, deixa o menos aberto possível. Era crianças de uns 5, 6 anos. Deixa o menos aberto possível. Como a gente vai estar moderando, a gente vê. Se eles não entenderem, a gente explica. Deixa o menos aberto possível, não ter perguntas de sim ou não. Sim, é muito importante só dizer que serve para prevenção. Isso, ele é um jogo para... E também para detecção, caso... Sim, ele vai estar sempre... Mas a principal é a prevenção. A prevenção, isso. Ele é feito para prevenção, para ensinar. Então vai ter situações, vai ter... Sim, isso aqui é legal, isso aqui é um alerta, isso aqui não pode. Sim, tipos de toque, tipo de segredo. Então vai ter situações, vai ter segredo bom, vai ter segredo ruim, então ele pode diferenciar. Até o hospital aqui, ele entra pra criança aprender conceitos sobre gravidez, sobre um tipo de toque que pode ser, que é bom, porque não é do médico, é um toque ok. O médico pode te olhar se tu tá com alguma dor. Então a escola já que entra como uma aliada, assim, pra mostrar que tu pode confiar na tua professora se tá acontecendo alguma coisa. Confia na professora que vai poder te ajudar. Então, tem várias N situações. Foi a parte mais difícil para eu fazer. Porque são situações reais. E é muito pesado. Eu tomei muito cuidado do que as situações sempre tem um personagem, né, que não é a criança. Uma das conversas que eu tive com a psicóloga, ela disse... não colocar como se fosse a criança, sim, tá? Sim, ela olha a criança olha as histórias. A luzinha, isso, ela olha a história e através daquela história ela pode vir a se identificar. Mas é uma outra história. Então eu cuidei para trazer apelidos. Até no guia eu falo que se tiver alguma criança com aquele apelido, troca para a criança não se identificar ou então ter um coleguinha ficar achando que é aquela criança. Sim, não se constranger. Isso, para não gerar esse constrangimento, porque tem, né? Vai falar de partes íntimas, que tem que ser falado, não é? Muitas vezes é tabu falar, né? Acho que não pode falar, que a criança não pode saber o que é e tal, mas é natural, a criança mesmo vai perguntar. É que depende muito da educação que tiver em casa, né? Que tem pais que abordam de uma isso forma, foi uma das dificuldades outra, que eu imagino. Quando eu falei com professores que eles têm de como que eles lidam com os pais. Tem muitos pais que não que não querem que toque nesse assunto. E a gente joga, e é um jogo individual, vai. Uma criança pode ser em grupos. Pode ser de forma individual, mas pode ser em grupos. E aí eles vão jogando, respondendo, o desafio da sinaleira, ele é feito com o uso deste painel. É um painel magnético. Ele é um painel magnético, então ele vai ajudar a ilustrar o corpinho. Então ele é todo com uma manta magnética, tem as partezinhas. E aí as situações, coloca a bolinha vermelha num lugar que não pode, que é íntima, é uma parte íntima e que ninguém pode ver. Então a criança coloca, então tem essa dinâmica também, pode... Sim, vai se reconhecendo. Pode usar como um recurso, às vezes aprende, até né? Sozinho também já se usa, né? Dá pra usar. E eles vão respondendo, são várias perguntas, né? E aí eles vão ganhando estrelinhas. Tem o dado, né? Tu vai jogando dado também, pra ver onde que cai. Eles vão percorrendo e conhecendo essa
rua, essas crianças que estão nessa rua, né? E aí vou ganhando estrelinha. Pra fim de término, assim, a gente estabeleceu que acabava quando o grupo, né, ou a criança ganhasse 6 estrelinhas, são o número de lugares. E aí, no final, ganha um adesivo, que é uma insígnia, pra eles colocarem no peito. Um adesivo, colocar no caderno, que é legal. Eu sou uma criança corajosa, pra empoderar eles, sentir. Tá, legal. E aí tu fez um pro TCC, depois tu fez outro pra escrever no primeiro concurso, o festival. Quantos que tu fez já? Eu fiz o playtest, foi feito com quase bonitinho, mas depois eu ajeitei, fiz os ajustes também. E esse jogo que eu fiz pro TCC, que eu levei lá, que eu tirei fotos e tal, hoje ele tá numa escola. Aqui eu só tenho essa unidade que eu peguei emprestado com essa escola. E os que tu escreveu, tu não mandou? É só com fotos, é tudo por fotos e vídeo. Eu fiz um videozinho mostrando as pecinhas e é basicamente tudo por fotos. E aí agora tu vai entrar em contato com a Galápagos, que faz board games. A ideia é depois começar. E eu acho que tu tem que ir lá no curso de design de jogos, eu vou te botar em contato com a Mônica pra tu apresentar o teu jogo lá pra eles. Que legal, né? Gostar. Tá, e fala dos festivais, assim, como é que foi? Eu sei de algumas coisas, porque tu tá na agência, né? A gente conviveu juntos sobre isso. Mas conta um pouco, assim, como foi inscrever e os processos. Pra ser bem sincera, não é algo que eu nunca imaginei participar disso. Eu queria só... O meu objetivo era eu preciso fazer um TCC que eu me orgulhe e que eu possa depois levar isso. Não queria ficar só no TCC, né? Então, o TCC, já começa ali o TCC sendo incrível, a banca falando coisas maravilhosas, então já foi incrível. E aí a minha orientadora, ela é muito mais ligada, né, em concursos, e ela, vamos te escrever. Tá, escrevia, tipo, era sempre no último, sempre nos minutos finais ali, eu escrevia. Aí foi o primeiro que a gente escreveu, foi no da PUC ali, é nacional também, é da PUC ali de Porto Alegre, que é dos designers e arquitetura ali, e aí eu escrevi como trabalho de projeto científico. É o 37º SET da Indústria Criativa, da FAMECOS, da PUC. E aí eu coloquei ele como trabalho científico, projeto científico melhor TCC. E eu ganhei, foi uma surpresa mesmo, porque mandaram, alguém tava lá e falou, o IFSU ganhou o negócio. Um aluno do IFSU, então já foi incrível, né, gente? Meu Deus. Era o SET universitário, não era? Lembro que a gente... da FAMECOS. Da FAMECOS, isso. Não, foi eu ganhei o ano passado, o 37º. 37º. Minha cicatriz universitária, inclusive. É muito legal, eles mandaram depois recordação. Eles mandaram. Escrevemos um monte de vezes, peça também, nunca nós ganhamos nada lá. Viu? Agora em comum ganhou de tabela. Quem ganhou foi a gente. Ganhei um troféuzinho, eles mandaram, fizeram um anuário também, foi bem legal, assim. E aí entrou a oportunidade para se inscrever pro Bornancini, que é o top, né? Concurso nacional também. Esse eu até já conhecia, mas assim, aí se inscrevemos para uma categoria, vamos aqui nessa categoria de design social. Foi uma das mais concorridas, até depois a gente ficou sabendo. Não, né? Que bom. Foi uma das mais concorridas. Ruim pra ti, né? Mas que bom. Foi ruim, tem bastante trabalho. Eu nem imaginava também que ia ter tanto. Foi surpreendente. Eles falaram que esse ano foi surpreendente a quantidade de projetos sociais que teve inscritos. Sinal que temos várias pessoas atinadas. Aí nesse eu consegui. Mas o SET não é uma categoria de design social ou é? Ele tava voltado esse ano pra isso. Tipo o tema do festival. O tema. Eu não lembro agora exatamente qual era o tema, mas não era uma categoria específica. Então tu concorreu com todo outro tipo de trabalho. Com todos os TCCs, de projeto científico. E aí o Bornancini, eu consegui ir pra Porto Alegre, pra premiação, e ganhei o prata nessa categoria. Foi muito legal já a experiência de estar lá, assim, foi incrível. Aí esse eu já vim com um troféuzinho também. E aí, a gente fala IF aqui, né? tá? Fala IF, mas aí até eu fui ver lá no site do Centro de Design, lá, o pessoal falando. Ela falava assim, quando ela era da representante daqui do Brasil, né? Ela falava com o pessoal lá da Alemanha, que a sede é na Alemanha, em Berlim, e tem agora, parece que em Nova York também. Ela falava, quando ela falava brasileiras, era IF. Aí quando ela falava lá, ela falava IF. Então, então. Mas aí, isso... A minha professora mandou, mas concurso internacional. Vamos! É isso aí. Vamos mandar, é de graça. E isso é muito interessante também, porque para estudante, né, é de graça.
Então, não temos nada a perder. Vamos fazer. A gente já tinha vídeo, já tinha as fotos, já tinha tudo. Vamos ver, vamos mandar. Esse foi literalmente no último minuto, porque foi tipo o site dando problema, era uma de coisa. E a gente mandamos. Então, e aí quando eu acordei, porque, sério, eu fui pra reunião já, lá de comum, já sabendo que eu tava no shortlist, já foi assim. Legal. E aí saber que foram tantos inscritos, uma coisa... Algo internacional, assim, foi. No mundo todo, né? No mundo todo, foram quase 7 mil inscritos. Nossa! E aí, a primeira seleção foram uns 300. E aí, só de saber disso aí, eu já falei, me sinto vitoriosa já, né? Incrível. Já foi um baita feito. E aí, depois, agora dia 8, teve o júri final. Que aí, desses 300, eles selecionaram os 100. E pra ir até lá também, receber o prêmio. Então, foi... Tá, então, por conta da tua campanha, hein? E agora a gente tá viabilizando, né? Vendo como que a gente faz pra ir. Onde é a Espanha? É na Espanha, em Bilbao. Lá no norte. É no museu. Muito chique. Lindo. E vai ser 2 dias de evento, né? Tem o dia da cerimônia, que tem... network, workshop, tem troca, são designers do mundo inteiro, o pessoal, o júri, né, todo vai estar lá. Então, incrível. E quando é? É agora dia 19 e 20 de junho. É mês que vem. Então a gente tá na campanha pra conseguir né. E como é que o pessoal ajuda, então, a campanha? Eu fiz uma vaquinha, tá lá no... o Instagram que Rua das Crianças Corajosas. Podem ver lá. Eu comecei uma campanha, já tá sendo incrível, assim, recebi muita ajuda, muito apoio. Cada mensagem linda. É tão legal de ver a percepção das pessoas também com o projeto, sabe? Ver como que elas enxergam isso. E receber esse carinho só tá me motivando mais, assim. Que legal. E tu quer levantar mais. Que valor? A gente colocou 6 mil reais. Neste valor, a gente pensou, porque a gente tá pra conseguir, não incluímos ali as passagens. A princípio, a gente tá pra conseguir. Não é garantido, tomara que consiga, porque, né? Aí vai ficar mais complicado. Mas a gente tá pra conseguir as passagens pela instituição, vamos ver. Mas agora eu coloquei 6 mil, não só também para as despesas, porque tem hospedagem, tem deslocamento, não é na capital, então tem deslocamento até a cidade também. Mas também porque eu quero fazer mais outros exemplares, mais outros jogos, porque já tá tendo procura. Que legal. Tem gente procurando. Agora a gente tá no Maio Laranja, né? Que é de prevenção também. Então tem pessoal já procurando para poder trabalhar durante o ano também com o jogo. E eu tenho que passar os orçamentos, inclusive. Então estou me motivando mais ainda, assim. Então seria incrível eu estar lá recebendo isso. Tarás. Amei. Tarás, dizem que tu tem que pensar no presente. Eu vou estar. Vou estar. Vou estar. Que o cérebro da gente só entende o presente. Que assim, eu queria estar. Ele vai te jogar sempre pro futuro. Vamos conseguir, já foi incrível. Não sei assim. O que é isso aí, mas que é assim que funciona. É isso que o universo entende. Eu estou na Espanha recebendo. Eu vou ir, tanto que ontem eu já fiz meu passaporte, nem passaporte eu tinha. É isso aí. Sim. É interessante, você estava falando, e eu lembrei de um caso da agência de bastante tempo atrás que é interessante porque ele tinha um fim completamente comercial, né? A gente atendia o curso Veiga, curso de pré-vestibular, e a gente queria fazer uma campanha, obviamente, para matricular alunos, né? E a gente fez uma campanha que a gente pegou 5 problemas por que as pessoas não passavam. Porque não era falta de conhecimento. Nós chegamos à conclusão que as pessoas estudavam muito tempo, elas queriam medicina e elas tinham alguns fatores que eram psicológicos que bloqueavam elas na hora de passar. Eu não sei se vou me lembrar todos. Aí a gente criou ilustrações, a Ana Paula, que trabalhou contigo também, que é ilustradora, era minha sócia. A gente criou 5 personagens. Eram os concorrentes, que eram um monstro cheio de correntes. As dúvidas, as cruéis dúvidas, que eram gêmeas. Então eram 2 mulheres gêmeas que existiam para confundir as pessoas. O pânico branco, que era tipo um fantasma. A cobrança, que era uma cobra. Muito bom. E tinha mais um.
nervosismo. Não sei o que é nervosismo. Cínico nervosismo, uma coisa assim. Que era um homem bem magrinho, assim, que se tremia todo. Então, essas eram as 5 questões que impediam... Era quase o divertidamente. Né? E foi muito interessante, porque a gente fez, aí tinha folhetinho de cada uma. Claro, uma campanha aqui, né? Não tinha rede social na época. E um dia a gente ficou sabendo que existia um grupo de psicólogas que tinham levado a campanha exatamente para analisar. Porque as questões que a gente dizia que eram o problema, elas eram psíquicas. Elas não eram questões didáticas. Né? O conhecimento era fácil, mas como chegar na hora da prova e lidar com isso tudo, com os concorrentes, com as dúvidas. E era legal, cada um tinha uma historinha, assim, o que acontecia. Tinha spots para rádio, era nesse... Mas é interessante porque tu vê que mesmo uma campanha que tem um objetivo óbvio de matrícula, né, de lucro, de fazer aquele negócio girar, ela ainda assim, ela pode ter um envolvimento que é social. Ela pode te ajudar num outro nível, né? Que é um nível de tu te reconhecer. Nossa, olha, realmente, esse aqui é o meu problema. Entende? Eu chego na hora, me dá um branco e tudo que eu estudei, que era isso, a gente olhava, né? As pessoas diziam, mas eu tô há 5 anos fazendo cursinho, eu sei tudo. Quando eu chego na prova, me dá um branco. E aí era o pânico branco. Então, pô, como é que eu vou chegar na hora? Aí era legal, a gente fez um kit, aqueles kits básicos, que tu entrega água, não sei o quê, borracha. E aí cada coisa, borracha é pra tu apagar o teu não sei o quê. Tinha tudo, a água é pra tu... Tudo eram armas contra aqueles 5 vilões, assim. Era uma historinha. Hora da pizza. Chegou a pizza. Aí a pizza hoje vem em pratinho, não. A pratinha deles. Pra nós, não. E hoje eu acho que tem muito... Eu acho que isso hoje é muito mais claro, assim, também, né? Essa função além da lenga, assim, né? Eu acho que se incorporou isso, né? A publicidade pegou para se deu conta da importância, deu conta do seu papel. Porque tem um papel social, eu acho que o próprio ambiente digital nos leva a isso, né? Nos leva a ampliar a aceitação, nos leva a pensar melhor sobre as coisas que a gente está entregando. As coisas não passam mais. Né? Sim, antes a gente tinha muito isso. Ou eu vou fazer uma propaganda de supermercado de lá para vender com preço, ou vou fazer uma campanha lá anti-fumo. Era muito fácil. Hoje, a gente não tem mais essas barreiras, né? Essas fronteiras, assim. Eu acho que se cresceu muito, inclusive porque essas pautas não existiam, né? Falar de saúde mental, né? Falar essas campanhas... Essa coisa de violência sexual, de agressão, e o que é aceito ou não, daqui a pouco na capa da revista. Eu sempre comento isso, né? Porque antigamente era aquilo ali, aquela revista Boa Forma, a nova, né? E aí era aquelas mulheres... E aí, esses tempos... Não foi esses tempos, já faz tempo, mas foi na pandemia... teve uma, não sei, era uma revista dessas internacionais com a Gisele Bündchen na capa, com um vestido, e dizia, não sei o que, linda e natural, né? O leve e natural. E aí teve uma repercussão nas redes sociais, tipo assim, não, mas só um pouquinho. Não é tipo leve, não era leve, mas era uma palavra dando a entender que era assim, né? O básico. Não, o vestido que ela tá usando custa não sei quantos mil. Ela é, né, uma privilegiada por causa disso. As pessoas conseguem, e eu acho que isso é também muito graças às redes sociais, que a gente tem essa voz de retorno. Antes até poderia se comentar, mas ficava, né, isso estancado. E hoje não se aceita mais esse tipo de coisa. Eu mostro publicidade dos anos 90, assim, pros meus alunos, e eles ficam... Mas, professora, isso dava na TV? E eu digo, isso passava na TV, sabe? Então, são coisas que mudaram, e que bom que mudaram os padrões. Então, a publicidade hoje também já se coloca... Porque a televisão como um todo tem esse papel, né? A mídia como um todo já tem esse papel junto, assim, de conscientização. Eu lembro de 2 propagandas de TV que eu acho que eram da DM9. Uma era da tesourinha do Mickey. Que dizia assim, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Tu imagina? Eu tenho, você não tem. Tu dizer isso pra uma criança. E a outra era compre batom. Não? Não. Compre batom. Eu ia falar de uma que realmente é uma campanha meio social, assim. Só que ela tem um apelo muito forte. Que era contra o vandalismo em orelhões públicos, em telefones públicos, né? Que tinha um jingle, que era um pagode, que dizia assim, um imbecil, ele é um imbecil. São esses tipos que acabam com o Brasil. E falava do cara que
detona o troço, né? Mas, pô, é uma linguagem, assim, tu colocar na mídia pra todo mundo ouvir, chamar um outro de imbecil, por mais que ele realmente seja, né? É uma coisa estranha. Hoje viria que outros dizendo, não, mas só um pouquinho, mas essa pessoa que também, sabe, teria um outro olhar e mesmo assim... A gente não tem palavras que a gente não usa mais, né? Bom, pensar que o tio da Suquita existiu, sei lá, né? As propagandas de cerveja todas, né? Que bom que também não tem mais, né? O Desce Redondo, aquela coisa toda. Eu me lembro quando a Marina, que hoje tem 12, ela tinha, sei, uns 5 anos, eu acho, ela era alucinada por aquele Lucas Neto, né? E eu me lembro que uma vez uma pessoa veio pra mim e disse, deixa ela ver Lucas Neto. Eu digo, eu cresci vendo os Trapalhões. Que é pior do que Trapalhões de Jô Soares. Que xingava a mulher, que a mulher era feia, que a mulher era não sei o que, Nazarena e não sei o que, ia lá e traía com outra, porque a mulher era feia. Ele era o poço do bullying. O Faustão mesmo, horrível. Muita super de estereótipos, né? e de horror, né, gente. Se a gente sobreviveu aos Trapalhões e ao Jô Soares, quem sou eu pra dizer que a guria não pode ver a o Lucas Neto? Agora foi vilanizado. Que tudo que ele faz é entrar numa banheira de Nutella. Né? É chato. Então, desperdício. Aí eu não... Começa a normalizar as coisas, né? Então, aí fala, estamos em tempos chatos. Não, a gente tá em tempos com mais responsabilidade. A gente corrigia algumas coisas que a gente fez e que não tinha fundamento nenhum. Eu sinto vergonha quando eu olho aquilo. Muita. E fora a representatividade, coisas até que a gente não se dá conta, né? Falando então no nossos publicitários, tem um filme no YouTube que até o Paulo Miklos, que é o anfitrião, que é não vou lembrar agora do nome, que é sobre publicidade, né? Então ele fica mostrando lá os publicitários, o Marcelo Serpa, o Washington Oliveto, mostrando toda a história. E eu sempre mostro aquilo para eles terem uma referência. Olha, isso aqui que aconteceu na publicidade, né? Era assim, as agências eram assim, o modelo. E aí teve um ano e já faz um certo tempo isso também, que uma aluna levantou a mão e disse assim, mas professora, são só homens brancos? Tinha uma mulher no vídeo todo. E eu pensei, claro, que horror, sabe? E aí agora, e é bom porque eu posso continuar usando o vídeo, mas para mostrar esse viés, para mostrar, né, que essa coisa da inclusão de quem tá na mesa. Como é que eu vou perceber que uma campanha ela é preconceituosa se eu não tenho diversidade na minha mesa de trabalho? E é pior, né, eu me senti ofendido. Porque assim, ó, né? A gente vê quantos como é que a gente chama? Descobertas foram feitas por mulheres e foram assinadas por homens para serem validadas, né? Então é uma coisa muito mais, não é só homens brancos. Por trás, com certeza, tinham outras cores e tinham outros gêneros. Né? Mas quem ia validar eram aquelas caras... Na Incomum a gente busca a diversidade de gêneros, mas a gente não consegue. 80% são mulheres. 85%. Eu não tava esperando pra ele falar. Porque, na verdade, é uma amostragem das pessoas que se apresentam. Eu faço meia culpa da gente realmente não ir atrás de outros gêneros, de outras raças, de outros, sei lá o quê, né? Cores, né? Mas, como o acesso também é menor de outros segmentos, são as pessoas que se apresentam para as vagas, entende? Eu tenho certeza que a nossa amostragem até é maior do que o que realmente se apresenta, porque há esse déficit, né? E isso é uma outra coisa interessante, assim, né? Eu fiz vários concursos para a universidade. E em vários deles eu caí, 2, 3 caí, né? Eu perdi o lugar mais alto por cotas, né? E aí as pessoas me dizem, poxa, mas isso é injusto. Eu digo, não é injusto. É uma conta de muito tempo que a gente tem que pagar. Não fui eu, mas fomos nós. Né? E eu, como parte, tenho que pagar essa conta. Sim, essa conta é minha também. Ou tu perpetua, é minha também essa conta, entende? A conta de exclusão, ela é minha. Eu não sou preconceituosa, eu não excluí ninguém. Mas é uma conta, como sociedade, que a gente tem que entender. Né? Que se foi preciso colocar num papel como norma, é porque naturalmente tem que dar acesso. As condições não seriam iguais. A universidade, a gente percebe muito a diferença, porque antes quem entrava era quem saía do colégio particular, né? Porque tinha as melhores médias e é porque quem passava no vestibular. Então hoje é uma outra política de acesso e a gente consegue, porque aí começa a diversidade, ela tem que começar de baixo, precisa se formar esse tipo de aluno para depois eles irem buscar no mercado de trabalho, para depois eles fazerem os concursos. A gente via que era só a gente que tinha mais acesso mesmo, mais condições para fazer uma universidade, tudo que, mas ainda assim
é comum. Tipo, na minha família mesmo, eu sou, dos dois lados, eu sou a única que estudou que fez uma faculdade numa universidade pública. Então, ainda é real. Ainda é muito real, gente. Ainda é muito real. E ainda é uma conta muito grande acesso. Ainda é muito limitado o acesso. Mas eu acho que esse papel de inclusão, que até tu disse, não, porque isso é o nosso papel. Eu acho que é o papel do comunicador como um todo. A gente pode incluir, falar do design social, mas a gente pode falar da publicidade, o comunicador como um todo, de ter esse olhar de mais diverso, assim, né? De mostrar, porque é isso, a gente tá formando o público. Eu sempre digo isso pros meus alunos, nós somos formadores de opinião, a gente tá, né? A gente pauta o que todo mundo vai falar. Então, aí, se hoje a gente vê na novela, né, mais representatividade, é porque teve uma briga ali. Quantos anos a gente não teve isso, né? A gente vê agora a versão nova do Vale Tudo. Eles fazem e mesmo assim isso ainda tá atrasado. Né? Ainda tem, eles estão tentando recuperar mudando, né? Eu me lembro mas tem uma demanda de público. Eu acho que o público consegue né? As pessoas conseguem hoje estar mais conscientes e conseguem fazer essa reivindicação. O próprio videozinho aquele, né, das meninas assistindo a Pequena Sereia, que diziam, nossa, olha, ele é preta. Não, é uma coisa assim, é muito... Ai, dá vontade de chorar, sabe? É uma coisa que me... Não, aí eu ouvi gente dizer, assim, onde se viu uma sereia preta? Não, onde se viu uma sereia. Uma sereia. Então por que ela não pode ser preta? A sereia não existe mesmo. A Barbie, pode ter unicórnios não são cor-de-rosa. Cresceu com a Barbie loirinha, né? Unicórnios não são. E hoje tem N Barbies e de tudo que é jeito, cor, corpo. Então é muito legal de ver isso, que a gente cresce só com brinquedos branquinhos. E é uma tarefa do design, né? É mostrar, para as pessoas se identificarem. Eu tô me vendo, eu me enxergo ali. Eu tô lendo um livro... Tô te cortando, fala. Não, fala. Eu tô lendo um livro que, na verdade, já comecei 2, 3 vezes, mas ele é... Eu sei que ele teve alguma premiação. Ele se chama O Olho Mais Azul. É um livro sobre racismo e sobre violência sexual também, infantil. E ele é bem duro, assim, porque é isso. Mostra uma menina negra que todo mundo tinha boneca e ela não queria boneca porque a boneca era branca e de olhos azuis, né? E aí vai contando toda essa história. E vou fazer o nosso isso que eu me esqueci. Adendo aqui. Então essa é uma dica de hoje, do Tino, O Olho Mais Azul. Não sei dizer o autor, mas vocês vão encontrar. Pelo site da Vanguarda, cupom TINO, dá 10% de desconto e a gente também recebe uma parte do valor da tua compra. livrariavanguarda.com.br. Livraria Vanguarda. E depois que lerem, nos digam o que acharam. Se alguém tiver mais alguma dica de livro, pode largar aí. Não, eu ia comentar enquanto vocês pensam no livro, então. Eu ia comentar que tenho 50 anos, fui forjado na década de 80, né? Meus amigos de colégio, né? A ferro e fogo, né? Então a gente tem muito esse tipo de discussão, assim, né? Teve uma vez uma campanha, acho que foi do Porchat, que falava uma coisa em desconstrução, né? Eu não sei se era machista em desconstrução, ou racista em desconstrução, eu não sei. Mas era uma coisa assim que ele se posicionava, tinha um testemunho dele dizendo que ele estava aprendendo coisas que ele não aprendeu na época de formação dele, né? E é o que acontece, eu me vejo assim, todo dia colocando a minha cultura moldada na década de 80 a aprendizados novos. Então é uma disputa com o que tu foi ensinado, não formalmente, mas pela mídia, por tudo, né? Pelo aprendizado. É estrutural, mesmo. né? Como dizem, não é que tu seja machista, existe um machismo estrutural. Isso, então sem querer, tu já tá. Essas discussões no meu grupo de amigos do WhatsApp, elas são constantes, né? E aí, alguns, às vezes, mas isso é um exagero, essa representatividade tá forçando a barra, olha só, a gente olha e acha que não é natural, acha que tem que ter, mas tá forçando. E o que eu digo, né? Tá forçando porque precisa ser forçado. Porque as pessoas precisam normalizar. Sim, porque Barbie não é o padrão de mulher, né? E as minhas filhas, elas têm que ser criadas olhando para a diversidade e não vendo uma segmentação que obviamente foi construída pela sociedade por diversos tipos de motivos, mas isso tem que ser revertido, vai ser revertido com a educação dos mais novos. Porque olha a dificuldade que a gente está tendo nesse grupo, conversando sobre algo que não deveria ser discutido. Com certeza. Que deveria ser a já era pra ser dado, né? Com certeza. Isso. Eu sempre digo
os meus alunos, na verdade, é uma frase do Rafael Cardoso, que é o autor daquele livro História do Design. Todo mundo lê quando... Mas ele diz que o design contribui para a paisagem visual de uma época. E eu acho que isso é muito... E a publicidade, enfim, né? Isso por conseguinte, se a gente for pensar, sei lá, os cartazes ou as peças publicitárias, aquela ideia de que a gente olha para trás, quando a gente olha, a gente diz, isso aqui é dos anos 20, isso aqui é dos anos 30, isso aqui, né? A gente consegue visualmente localizar. E eu acho que é isso, na verdade, os brinquedos, né? Essa nossa cultura, a gente vai pensar cultura visual, essa paisagem, ela precisa mudar, a gente precisa refletir muito mais a realidade, porque era uma construção idealizada, né? Por esses padrões, assim, sempre, mas também sempre para quê? Pra gente nunca alcançar aquele padrão e ficar eternamente insatisfeito. Eu estava pensando esses dias, enquanto dirigia, no termo atemporal. Não existe atemporal. Como é que tu vai ser uma coisa sem tempo? Porque eu vejo às vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou botar essa tatuagem e ela vai... Tudo tem uma data, né? Assim como isso, o Jô Soares lá atrás fez sentido, né? Um jogo desse lá atrás, não faria sentido. Temporal no sentido de um pouco mais de perenidade, né? Mas não... mas ainda com data de... É uma ilusão um pouco, né? O atemporal, porque... E é legal ter a data, né? Eu acho que é legal também ser um marco. Por mais que tu tente ser neutro, a própria neutralidade, ela é uma expressão. Né? E aí eu queria até voltar assim um pouco para a questão do design, que eu acho que tem 2 termos assim que são bem levados para um clichê e que não expressam o que eles deveriam expressar, tá? Que um é design, óbvio que é difícil de conceituar, talvez assim de uma forma que as pessoas entendam, e o outro que me incomoda muito é estética. Porque também os 2 a gente tem uma percepção de que é só o visual da história, né? Existe um por trás muito grande. A estética é o que faz sentir, né? Ele está muito mais ligado ao sentir do que só ao enxergar. Então, eu queria que vocês também pudessem, sei lá, comentar se tiverem com vontade. Historicamente, em Aristóteles. Não precisa ser histórico, mas assim, como é que isso também bate em vocês? Porque isso, tu acha, o designer vai fazer a peça bonita. Não. Porque o design não é a cereja do bolo, o design é a estrutura. Exatamente. E o design tem que estar em tudo. Então, essa ideia de que a gente estava falando em algum momento lá no início de que o design é social, que ele vai, né, depois levar para as pessoas, não, mas o design ele tá na base, né? Assim como essa ideia de responsabilidade social da profissão, na publicidade, enfim, tá na estrutura do que a gente tá fazendo, ele não tá no final, assim, então aí no fim a gente bota uma coisa bonita, ou diz que é ecológico, bota um selinho verde, não, né? Então ele tem que estar na concepção, mas a palavra design, ela sempre né? Minha aula dos ingressantes começa assim, o que é design? É o que cada um vai dizer, e a gente tem essa dificuldade grande, porque é uma palavra que a gente tem, né? Design de sobrancelha, a gente tem design de carro, a gente tem cake designer, hair designer, né? Como é que fica... tudo que fica bonito e estético. Porque é bonito dizer, o que tu é? Eu sou designer, já fazia Atlântida, eu sou designer e designer é rei, essa era a paródia toda, porque caiu no banal, assim. Mas a gente tem que voltar para aquela ideia de design atrelado ao projeto, né? Design é uma coisa que tu vai projetar, que tu vai produzir em série. Então, se diferencia da arte. A gente tem também, né, muito essa conversa. O que é design, o que é arte? E aí, teve até uma vez uma reunião que disseram, eu dou aula no Centro de Artes, e aí a professora, teve um rumor assim, existem professores no Centro de Artes que andam falando que design não é arte, e eu... Talvez a gente tenha discutido um pouco isso em aula, mas não nesse sentido do tipo... separar, mas é que no sentido de que o design ele tem a finalidade de passar uma mensagem que tem que ser entendida. A arte, ela vai passar uma mensagem também, mas ela pode ser subjetiva. Sim. Então a gente não pode, do que comunicação. A gente não pode ser subjetivo, a gente tem que ser compreendido. Eu acho que é uma tendência das pessoas chamarem de arte tudo que é belo, ou tudo que é feito com talento e com uma técnica exímia. O que não quer dizer. Eu posso ser um mecânico talentoso, né? Esse mecânico é um artista. Não, ele é talentoso, ele é não sei o que, é competente, não sei o que, não é porque um artista. Porque a arte é outra palavra que caiu, né? O jogador de futebol. O futebol arte. Eu tenho pavor disso. Porque o cara fez um drible, ele é um artista. Bonito. Aí ele tem técnica. Entra no glamour só. Porque é quase que o designer vai por aí também, porque o designer é alguém... Até, tipo, né...
quem faz um projeto, mas a função original é isso, vai vir lá da Revolução Industrial, que a gente precisa de uma pessoa para projetar isso aqui, porque isso aqui vai ser produzido não sei quantos iguais, né? Mas aí, claro, a gente tem outras coisas também, por exemplo, e o design ativista? E o design autoral? Porque o designer autoral, ele pode fazer uma peça só, ele não vai ser produzido várias vezes. Então, aí tem essas vizinhanças, assim. Mas, ainda assim, a gente volta para aquela origem. E a ideia de estética, e aí a gente vai poder também... Estética que vem... Opa! Telefone se tocando. Tocando telefone. Dali. Vou atender. Não é o celular. Alô? Alô? Oi, André. Ah, sim. Já estava me esquecendo. Uma pergunta. Nosso patrocinador tem uma pergunta, assim como no DDD 53. Aqui também tem, somos parceiros do DDD. E a Idealiza quer saber, então, o Parque Una quer saber. Como o design social pode ajudar a nossa cidade a se desenvolver socialmente? Sem nenhum limite de verba ou de... Ideias de design. Eu acho que a gente tem que ter uma identidade. O design pode ajudar nisso. A gente tem que ter uma cara. E eu acho que a gente tem que saber se mostrar. E a gente tem muita coisa que as pessoas às vezes não ficam sabendo, ou né, não tem, porque a gente chega no centro da cidade e não tem a sinalização, por exemplo, o design pode atuar aí. Como é que a gente sinaliza, como é que a gente indica, como é que a gente divulga. E tu pensar que isso é o básico do básico que não tem. Exatamente. Eu tive que fazer a placa de esquina da minha rua. Porque ninguém achava a tua casa. Porque ela tá enferrujada há décadas. Eu fiz. É a sua cara. Não, fui incentivado pelo vizinho. Aí ele deu a ideia, eu fiz a arte, eu produzi e pus lá. Muito bem. Tem essa teoria, como é que é o nome? A teoria das vidraças quebradas? Sim. Que aí um arruma e o outro arruma e o outro arruma e a gente vai arrumando. Então eles deram o estranho é que eu consertei a placa e o outro vizinho do outro lado tá podando as árvores e tá jogando tudo no meio da rua. Não funcionou a vidraça. Não funcionou a vidraça. Eu acho que falta mesmo essa... Eu morei aqui em Pelotas numa época e eu lembro que acho que falta muito da comunicação, assim, da gente saber algumas coisas da cidade, assim. Tipo, lá em São Lourenço eu sabia, não sei se é talvez por ser uma cidade pequena, então a gente sabia. Por exemplo, o básico era qual o dia do lixo, tinha lixo reciclado e o lixo orgânico. E eu cheguei aqui, eu não tinha. Eu fui perguntar até pra portaria do prédio, tá, qual é o dia do lixo? Não, é qualquer dia, pode colocar ali, tudo misturado. Então, eram umas coisas básicas, assim, eu achava que aqui era muito mais... É verdade. Eu não sei como está hoje, né? Mas na época que eu morei, que eu vim pra cá, em 2010, não tinha isso. E lá em São Lourenço é tão enraizado já na gente, a gente sabe exatamente o dia que vai ter a coleta do lixo seco e a coleta do lixo orgânico. É um milagre essa cidade, né? Todas as cidades não terem implodido. Porque não tem um mínimo básico de comunicação. Vai no boca a boca. E a gente é uma cidade que acolhe muita gente fora. Por ser uma cidade universitária, vem muita gente fora. Teve uma época que os alunos nossos fizeram um projeto que era um guia para os ingressantes que eram de fora. Então, assim, olha, como chegar em tal lugar, onde ir, tá? Sabe? Onde tem... usou a sua própria dor. Uma lavanderia. Usou a sua dor para criar como me localizar? Aí tinha um mapinha, como chegar no centro, né? Como chegar no ângulo, porque aí então ali dentro da universidade, como é que tu te desloca entre um lugar e outro, enfim... Eu acho que essa é uma coisa, né, da gente se situar, de informação. E eu também acho que tem uma outra coisa que aí a gente pode dar dica pro Parque Una também. Mas essa ideia de ter lugares pra gente se encontrar, eu acho, de convivência, sabe? Porque acho que tá todo mundo, cada um fechado na sua casa. E esses lugares, assim, de encontro que a cidade pode proporcionar, sabe? Espaços pra cidade... viver, né? Enfim, eu acho que o Parque Una é um espaço assim, eu moro no Parque Una, então eu uso esse espaço, mas acho que essa coisa... Mora? Em qual prédio? Eu moro no canto. No canto. E acho que... E eu vejo como ele é usado, assim, como as pessoas precisam disso, de ter espaço, de parque. Agora o Parque da Baronesa foi todo reformado. Eu acho que a gente precisa desses lugares, assim, para as pessoas irem no final de semana. E tá sempre cheio de gente, sempre. Então daqui a pouco a Praça Coronel Pedro Osório, enfim, né? Tem uma frase clássica em urbanismo que é construa que eles virão. Né? Que é isso.
constrói coisas boas que as pessoas veem. Exatamente. É o jardim das borboletas, é a teoria do jardim das borboletas. Cuide do jardim que as borboletas vêm. Serve pra tudo na vida. Isso. E acho que a gente, tudo isso que a gente tá falando de design justamente por isso, porque tá pensando em projeto, tá pensando como é que a gente pensa e abrangente, assim, como um todo. O design vai salvar o mundo, vocês estão falando isso pra você. Tem um livro que é Design para o Fim do Mundo, não? Como é que é? Não é... O que é Para o Fim do Mundo? Não, aquele do Krenak, né? Ideias para o Fim do Mundo. Ideias para o Fim do Mundo. Na Vanguarda. Também na Vanguarda. Esses tem 2 do Krenak que são bem bons. É esse, Ideias para o Fim do Mundo, e o outro... Não me lembro. Na inscrição, agora eu tava lembrando, na inscrição agora desse concurso, né, do IFE, as categorias para estudante, ela não era específica para, tipo, design gráfico, design editorial, que nem é nos profissionais. A gente tinha que encaixar ele em uma das ODSs da ONU. Muito legal. Então, era muito legal. No caso, ali era 15 que a gente tinha. Então, a gente tinha 15 opções. Então, tinha da erradicação da fome, tinha cidade sustentável, tinha inúmeras, né? São os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso são que eles têm. A gente usa um monte disso. É legal usar isso como parâmetro, né? Porque, bom, vamos pensar assim, o que o mundo está pensando? Qual é o parâmetro? Para onde a gente tem que ir usar como fundamento? E aí isso tornou categorias para isso. Então é muito legal. Então a gente não tinha uma categoria específica do design, mas a gente tinha que encaixar o nosso trabalho em uma das categorias, né? Muito mais interessante também, né? Até porque às vezes o design ele pode ser uma peça híbrida, né? Porque não necessariamente é só editorial. No meu caso tinha 2, aí a gente tava... Ou ele é da educação, ou ele é da igualdade de gênero. A gente teve que pesquisar para ver qual que encaixava, né? Então é bem legal. Qual foi que tu inscreveu? A gente inscreveu na igualdade de gênero, na 5. Que falava bastante de mulheres e de crianças, de abuso, então... legal. Pra acabar com isso, A gente tem no Tinocast a pergunta feita pela inteligência artificial. Eu posso só corrigir o título do livro antes? É Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Para adiar o fim do mundo. E o outro é Design para o Mundo Complexo, não é o que tu estava falando? É. Rafael Cardoso tem na Vanguarda. Vende mais se fosse Ideias para o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é muito interessante porque ele é um indígena. Então tem toda essa visão muito mais... a partir da unicidade, né, de que todos somos um, enfim, é uma visão bem bonita, assim. Então a inteligência artificial, na figura do ChatGPT, vai fazer uma pergunta para vocês, ok? Vamos nos ouvir. Se vocês estão assistindo esse episódio até agora, por que não curtiram e ainda não se inscreveram no canal? Boa! É que eu ia me esquecer disso, aí ele me lembrou. Boa! Deu uma dentro. Vamos à pergunta. Inteligência artificial sabe tudo. Design social precisa sempre resolver um problema. Se a gente partir do princípio que todo design precisa solucionar um problema, a gente diria que sim, porque é um problema de comunicação. É que não existe o design social. É isso, né? Existe o social no design, né? O Cuca desconstruiu, existe então a gente veio aqui pra ser controlar. Existe o design e ele é social. Então, eu sempre tive isso, que design é sempre para objetivo. Tem um porquê, eu não tô fazendo isso aqui por nada. Tem que pensar pra quem que eu quero falar, com quem que eu quero falar, o porquê que eu quero falar, o que eu quero atingir com isso. Ele parte de uma necessidade, né? A gente tem uma necessidade. Para o social, ele tem mais... Não é que eu diria que mais problema, mas no meu caso, assim, ele pega... Parece que temas mais sensíveis, assim, é mais difícil. Mais humanos. Mais humanos e, igual eu falei antes, que a gente não consegue trabalhar, acho que sozinho, sabe? Então vai ter designers que vão precisar de um engenheiro, vão precisar de um químico, vão precisar de outras áreas para trabalhar, né? Eu vejo até minha orientadora mesmo tá fazendo um doutorado dela e ela tá tendo que trabalhar com o pessoal da química. Tu trabalhou com um psicólogo, eu tive que ir para outras áreas. Né? Porque nasce da vida real, né? E a vida real é complexa. E ele nasce da vida real e ele volta para a vida real. Então... Mas talvez a gente possa reformular a pergunta, não reformular, mas responder a partir... não que todo design social tenha que resolva um problema, mas eu acho que ele tem uma causa que ele quer, né? Porque então vai ser uma das ODS, né? Vai ser porque eu quero resolver o problema da mobilidade urbana, porque eu quero combater doença tal. Agora a campanha contra a dengue, porque, né, a gente quer erradicar o mosquito. Então a gente tem uma causa ali, a gente tem...
Sim, quero criar uma identidade para Pelotas. Sim, tu tem... Que não deixa de ser. É que resolver um problema parece que assim, tipo... Infelizmente, a gente quer resolver, mas a gente sabe talvez que é muito difícil. Talvez a gente tente que o problema não é necessariamente uma coisa ruim, né? O problema é algo que pode ser transformado. Pode ser que transforme daqui a um tempo também. Pode ser que a gente sirva só pra colocar uma pulga, sabe? Sim, às vezes tu não vai resolver o problema, mas tu vai dar um passo adiante, né? Vai fazer algo... Se fizer, eu acho que pra mim... Só do fato de estar fazendo, gerar uma conversa, gerar uma coisa... levantar uma bandeira, levantar algo que já está movimentando, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho. E quando o design é polêmico, ele é bom? Porque gera conversa, será? Quando o resultado, assim, quando a gente tem uma... Não, quando é polêmico, quando... Sei lá, quando tem uma representatividade ou não tem uma representatividade, ou quando ele chama atenção por um fato, quando ele é violento, quando ele... Não sei, quando ele se torna polêmico pela forma como ele foi construído. Tipo Toscani. Ou seja, falem mal, mas falem de mim. Tipo Toscani, exatamente. Que sabe que se perdeu, né? Uma referência que se perdeu. Se perdeu total. 30 anos, as pessoas não sabem quem é. A juventude. Eu levo isso em aula. Tem uma entrevista do Toscani que é muito boa no Roda Viva, em que ele xinga todo mundo, briga com todo mundo e aí acaba o programa. É muito bom. Uma gravação de, 95. Mas, então, a gente vai falar depois sobre as campanhas da Benetton que foram super polêmicas porque ele mostrava a freira e o padre se beijando e uma mulher negra amamentando uma criança branca. Ele fazia fotografias, né? Era ideia de chamar a atenção. Ele é um fotógrafo e ele usava as fotografias polêmicas para vender E ele era autoral e ele foi contratado pela Benetton para usar a arte dele nas campanhas. Aí o design, ou a publicidade, estava calcada na arte dele, né? E eu acho até que ele foi um precursor nesse sentido de usar a publicidade de uma forma social. Né? Com certeza. Assim, de levar uma mensagem. E ele dizia isso. E de chocar, né? Tá todo mundo... Não ter... essa mídia tá em tudo que é lugar. A gente tá enxergando, tem marca em tudo que é lugar. Vamos usar esse espaço para passar uma mensagem. A coragem de desagradar, eu acho, né? Acho que ele teve assim. E acho que ele era esperto, né? Ele sabia chamar atenção, assim. Ele sabia muito se colocar. Mas eu acho que é nesse sentido, assim, de chamar atenção, não necessariamente por ser uma coisa boa. O que eu estudei na minha dissertação era que essas imagens sociais, tipo, por uma causa, ou, enfim, né, não comerciais, elas podem ser feias, elas podem desgostar, tu pode ficar chocado, tu pode dizer, eu não consigo olhar, porque elas te provocam por um outro lado. E a publicidade sempre tinha aquele, né, tradicionalmente tinha aquele compromisso de ser bonita, de ser linda, de ser limpinha, né, de ser clean, como a gente dizia. Então ela tem que ser colorida, ela tem que ser agradável. Ela é agradável aos olhos, porque normalmente a marca não queria estar ligada a uma imagem feia, né? Ou uma coisa, a um sentimento ruim. Então... Talvez tenha sido uma das primeiras marcas, assim, a se posicionar, né? Até chamava United Colors of Benetton. E é muito bom esse programa, porque ele tá o Francesco Petit na tribuna ali, e um outro, e eles ficam se xingando, por que tu faz publicidade ruim? E ele diz, por que tu não é publicitário? E, enfim, é um quebra-pau. Vale a pena. Depois eu vou passar o link para vocês. Boa. Mas ele tinha uma coisa visionária, que ele usava muito mais a fotografia e a ideia de arte, e de trazer uma mensagem, olhando naquela época, assim, esse cara é polêmico, tá querendo causar. A gente meio que, né, ficava... Hoje a gente vê que ele era visionário nesse sentido de trazer uma causa, e na verdade eram várias, né? Tinha uma foto que era uma pessoa morrendo de AIDS com a família do lado, assim. E era o uniforme do soldado que todo tinha morrido, o uniforme todo ensanguentado. Então, aquilo ali causava repulsa, por isso também eu acho que provocou tanto. Tinha umas crianças no pinico também, uma mexendo na outra, né? E tinha as camisinhas, que na época era o auge daquela coisa, né? Da campanha contra a AIDS, enfim. Então isso era tudo... Ele chamou atenção por ser polêmico, eu acho que ele foi... Só que depois, como a publicidade faz muito bem, ela se apropria daquilo, né? E aí ela se apropriou disso como linguagem, e aí se tornou de uma nova forma de fazer. Tanto que isso não é tão chocante para o público de hoje, para os alunos, né? Porque é quase como se isso tivesse se tornado... E quando tu repete também não... Já não tem o mesmo impacto. Então talvez sim, talvez o que causa polêmica... Mas também tem que pensar que para onde vai essa polêmica, né? Porque se essa polêmica, tipo, desconstrói a tua imagem, ela pode ter um efeito negativo. Não sei dar um exemplo, né? Mas será que... Mas sei lá, alguma
polêmica que, sei lá, que realmente manche uma imagem de uma marca, enfim. Mas é o que eles diziam na época, né? Que aquilo ali, como que o Benetton lá aceitou, porque mas aí era manchando. proposital, entende? Daqui a pouco pode ter uma polêmica que tu... entendi. Que foi um erro. Entendeu? Eu acho que isso tem muito, né? Daqui a pouco que usou uma palavra mal, né? Que colocou uma pessoa que foi preconceituosa. Isso a gente tem, né? Agora. Tu falou da Gisele Bündchen, mas tinha uma outra campanha que mostra uma pessoa maquiada e manipulada por Photoshop e também dos cílios, tinha isso também. E o título que depois também fala assim, olha só, com a pele limpa, com não sei o quê. E tinha sido manipulado no Photoshop. Mas a Dove também teve, né, lá atrás, quando teve né? o caso das mulheres reais, não sei como é que era o nome. Campanha pela Real Beleza. Campanha pela Real Beleza, que também tinha isso, né? Colocou, as pessoas eram mais gordas, tudo que é tipo de corpo, né? Mas tu vai olhar, né? Também são todas dentro de uma certa beleza, fora do padrão, clean, mas eles são... Tá ali o clean. Mas a gente vê que hoje tem campanhas, aqui no Brasil não entrou isso muito, mas tem campanha assim, de... uma real modelo plus size, entendeu? Mas ainda era modelo, assim. Tem uma coisa de mostrar real, né? Que nem a campanha de absorvente que o sangue é azul, sabe? Que a gente não consegue, que não pode ver, sabe? Então tem... Mas eu acho que tem algumas campanhas... Hoje aquela coisa de tu aceitar, de tu ter pelo ou não, da depilação, essas campanhas de lâmina, de barbear, não vamos citar marcas. Essas campanhas elas não são... tipo assim, agora é a sua escolha. Você escolhe se você quer se depilar ou não. E aí mostra, né, uma pessoa peluda, porque antes não podia também. Era uma coisa tipo, na pele lisinha. Então o feio assim, a pessoa nem tinha pelo e tava passando, né? A publicidade tá conseguindo agora, do tipo, vamos... Dá pra ir, sabe? Vamos lá, porque as pessoas estão aceitando mais. Acho que também muito pelas redes sociais. Agora aparecem as pessoas reais. Os influenciadores hoje também são diversos, né? Até que atrai muito as pessoas, né? Bom, eu quero me enxergar ali. Então, aqui esse influenciador, eu quero, né? Que tem a minha cara, enfim. O título provisório desse episódio é Como o Design Social Pode Mudar o Mundo. Vocês têm outras ideias? Inclusive, esse tipo é muito grande, não cabe no nosso número de caracteres. Tem que ser mais curto. Bom, a minha frase é o design vai salvar o mundo, mas a gente não precisa ser tão enfático assim, né? Mas eu acho que pode ser... Assim a gente faz com intenção, né Flávia? Vai. Já salva. Tá. Bom, eu quero, salva o mundo. A minha ideia é continuar com isso aqui, que eu puder saber. Eu quero, inclusive, continuar no contato com onde que o jogo estiver, que me passe também esse feedback de como tá sendo. Eu quero continuar com isso, assim. Então, o que eu puder fazer para continuar com isso aqui. Esses prêmios não foram só para o meu ego, aquela coisa... Não, claro, estou muito feliz, né, por isso, mas muito para me motivar, assim, veio muito para me motivar para realmente, peraí. Antes eu não acreditava muito em mim, assim, tanto que eu levei muito tempo para fazer, me sentia insegura, e então isso daí veio para reforçar. Fez um negócio legal, sabe? Muito. Continua. Não é legal só pra mim, né? Não é legal só pra mim. Que tá reconhecendo isso, então... Eu quero muito continuar com isso. Acho que reforça mais ainda esse desejo. E é isso. Jéssica, tu tá de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho e pelo reconhecimento também, que é uma coisa extraordinária, assim, para que a ideia apareça mais, né? Então, pela dedicação, né? Legal quando a gente pela coragem. Eu acho que ela falou muito bem ali no início. Eu acho que tu foi super corajosa. Ela contou, né, que sempre usou esses temas. Precisa ter coragem, sabe? Eu acho que isso são poucos e que bom que tu teve. Eu não tenho medo de... Eu, cutuquei muitas feridas, assim, com isso aqui. Cutuquei muita coisa. Eu chorei muito fazendo uma catarse. Isso aqui. Processo de cura. Foi um processo bem complexo, assim. Vi muita coisa, né? Durante o processo, até... o próprio pessoal ali do meu curso, de virem me falar, sabe? Então, até hoje, assim, eu recebo relatos e me parabenizando por essa coragem. Então, eu acho que eu gosto desse título, assim, de trazer essa coragem, de fazer com que as crianças tenham coragem, sabe? Eu acho que falar dessas coisas e promover esse tipo de iniciativa abre portas para que as pessoas falem, né? Se expressem e aquela coisa que tá escondida. Eu tenho que aprender a me expressar mais, porque eu sou tímida. Mas processo, mas um processo. Pela causa, eu vou fazer. Isso aí. Mas obrigado por ter vindo de São Lourenço para gravar. É verdade.
E Roberta, muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Foi mais a papo. Foi muito legal. Foi um super papo. Obrigada. Obrigado, Muito Flávia. obrigada, gente. Obrigada, Alan, pessoal. depois Foi demais. Como é que eu fui? Arrasou. Tá sendo Então uma tá, dessas. esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa da região de Pelotas. Até o próximo. Valeu. Muito bem. Valeu.